Fala, meu amigo, minha amiga, seja muito bem-vindo. E aí, tá bom ou não? Como é que tá os trem por aí? Esse é o nosso segundo editorial do dia. Vamos entender o que tá rolando, né? Vocês estão vendo que eu deixei gravado, tá? Eu vou fazer uma viagem internacional amanhã e eu precisei adiantar, então não vou mentir, ó, lá tá com as luzes de Assunção todas acesas. E aí, se sair esse vídeo, é porque não deu tempo de chegar no meu destino ou gravar algo mais atualizado para vocês. Vocês sabem que eu não sou mentiroso. Agora, se sair um outro vídeo, vocês nunca vão saber que esse existiu. Bueno? Né? Então vamos de matéria, sejam muito bem-vindos. É o seguinte, tem muita coisa rolando, principalmente naquela novela interessante que é o Donald Trump contra os ditadores, né? Os esquerdopatas da América Latina. E nós vamos falar sobre isso aqui. Teve um ponto muito interessante, porque o Donald Trump acaba de ganhar um apoio e apoio de peso. Bora entender tudo isso? Então não esquece de se inscrever, curtir e compartilhar. Vamos começar com essa matéria aqui do Felipe Dávila, né? Olha a presepada que o Centrão está preparando. E aí, quando eu falo para vocês que o Centrão é a própria raiz do sistema, que o Temer, para mim, é uma das figuras mais, como que eu posso te dizer, mais vinculadas a esse sistema, até a gente fica bravo comigo. Mas olha essa matéria do Felipe Dávila, que se for verdade, expõe as mazelas do Centrão. O Centrão promete apoio a Tarcísio, se ele se afastar de Bolsonaro. E aí, né, vem, né, o comentário do Felipe Dávila. Eu quero que vocês prestem atenção no comentário do Felipe Dávila. Eu quero que vocês entendam a maracutaia que tá rolando aqui e o quanto isso aqui é esquisito. Dá uma olhada. Todo mundo da direita tem que ter um único objetivo: vencer o PT e Lula em 2026. O resto, tudo é secundário. Mas vamos aqui tocar num ponto importante. O que está por trás desse tal de discurso moderado? Está a defender as bandeiras da direita com convicção. Se você olhar hoje como a direita, parece que só tem uma bandeira: anistia. Anistia, e depois teve PEC da blindagem. Duas bandeiras que acabaram fazendo com que esta direita esteja cada vez mais distante das pautas do povo. O que seria esse programa da direita moderada? Muito simples. Por exemplo, defender que no país precisa ter uma lei igual para todos. Não podemos ter uma lei feita sob medida para determinada pessoa. Que tal, por exemplo, a gente ter uma lei que não manda uma cabeleireira com um batom para 14 anos de cadeia e põe um bandido sair pela porta da frente com todos os seus bens? Seria bom uma dessa, né? Esse poderia ser um projeto da direita moderada também? Ah, não. Esse é o projeto da direita radical, né? Esse é um projeto daquela direita bem radical, né? Não, parou por aí não, vamos lá. Não existe numa democracia liberal. A democracia liberal é aquela que a lei vale igual para todo mundo. Nós precisamos ter abertura econômica. O Brasil precisa se inserir cada vez mais no comércio global. Hoje a nossa exportação representa só 1% do comércio mundial. É nada. O Brasil é uma economia fechada que vem perdendo competitividade, produtividade, e isso afeta dramaticamente esse baixo crescimento. Vamos lá. A questão da liberdade, ela influencia muito na questão econômica também. Nós precisamos da liberdade econômica. Sim, eu defendo demais isso. Mas sem a liberdade das pessoas poderem se posicionar num país onde um lado é perseguido, ninguém tem coragem de investir lá. Então, vamos lá. Você tem coragem de investir na Venezuela se o Maduro falar, não, eu vou dar liberdade econômica para todo mundo? Não vai. Por quê? Porque você sabe que o cara que manda prender uma pessoa porque foi contra o posicionamento político dele, ele manda arrancar uma estatal de lá, uma empresa privada de lá e estatizar ela. Então não, os discursos são coligados. Nós precisamos ter uma política de segurança pública que enfrente, para valer, o crime organizado. Esse crime organizado que cada vez mais tira vida, sossego e tranquilidade do povo brasileiro que trabalha, empreende e anda às ruas com a sua família.
Então, vem cá, você buscar pautas que visam, né, sancionar juízes que perseguem as pessoas, mas que soltam habeas corpus, né? Porque não sei se chegou até o ouvido me fugiu o nome do senador agora, tá? Trouxe um dossiê que foram quantas mil? 4.000 habeas corpus para traficantes, ou seja, grande percentual dos habeas corpus foram todos para traficantes. Isso não é pauta da direita, não. Nós precisamos de uma política pública hoje no Brasil que valorize a educação para valer, não essa política educacional do PT que apenas beneficia o corporativismo da educação. Então... Nisso eu concordo, mas peraí, não é pauta da direita que eles chamam de radical também não ter ideologia de gênero nas escolas, não ter ideologia marxista na escola, menos Paulo Freire na escola, mas não é a direita? É. Se nós fizermos um discurso baseado nesses pilares, certamente haverá enorme repercussão de toda a direita. Agora, é preciso agora começar a mostrar essas propostas de maneira concreta para mostrar para o eleitorado que nós temos sim propostas para o país e não discursos vazios e populistas como aquele que vem sendo apresentado pelo outro lado. O negócio é o seguinte, não é à toa que perdeu a eleição de longe. Porque se a gente parar para pensar, enquanto de um lado você fala em livre mercado, nossa, eu vou defender o mercado, um livre mercado. Do outro lado, o cara tá falando em picanha e cervejinha. E carne. Vocês entenderam a malandragem, né? Vocês entenderam aqui, picanha, cervejinha e carne. Vocês entenderam. Também, do outro lado, enquanto você está falando, olha, temos que reduzir os impostos para o empreendedor, cara, estão defendendo os milionários. Do outro lado, eles falam, gente, transporte gratuito para todo mundo, vou liberar passe grátis. Fica difícil de debater com esses caras, não é? Enquanto um lado está falando, precisamos de isenção de impostos para o empresariado, que os produtos vão ficar mais baratos e tal. Do outro lado aqui, isenção de imposto de renda para quem ganha até 5 mil. Aqui vai ganhar, tá? Com esse discursinho. Grande parte do eleitorado é o eleitorado que já foi, né? Que já ouviu o chamado da direita e é anti-esquerda. Hoje, vocês podem ranhetar o que vocês quiserem, mas vocês precisam entender que, embora tenha essa turma do nhenhenhen aí, hoje, 50% do eleitorado brasileiro, fácil, ainda tem a bandeira do bolsonarismo. A bandeira do anti-PT, tá? Anti-PT. Ainda tem. E o que eu tô falando? O Centrão, com esse discurso sem vergonha, de, olha, Tarcísio, a gente até te apoia, mas você não pode ter nada do bolsonarismo. É só pro Tarcísio perder. E a esquerda ganhar uma pecha de que foi eleita ali democraticamente. Porque a eleição contra o Bolsonaro, a gente viu o quanto o processo foi dispar, né? Não foi parcial, foi totalmente imparcial. Tudo que o Bolsonaro falava, tira, é fake news. Tudo que a esquerda falava, deixa. Então a gente sabe como é que foi. Agora, a grande questão é, por enquanto, a turminha da Faria Lima está dizendo que o Lula leva essa. Beleza? Tudo bem. Pode falar que o Lula leva o quanto quiser. Mas só tem um jogador em campo. Guilherme Amado é aquele que todo mundo está falando dele por causa do caso Felipe Martins, tá? Na Faria Lima, conversas já falam em reeleição de Lula no primeiro turno. Vá. Eleição do Lula, reeleição em primeiro turno, aí é fazer a gente otário demais. Vitória de Lula em 2026 é a avaliação corrente há tempos na Faria Lima, onde já tem gente falando até em reeleição no primeiro turno. Vá. Para. É pensar que a gente é muito otário para acreditar numa dessa, né? Reeleição de Lula em primeiro turno. Mas vamos lá.
Vamos falar do Petro agora. O Petro, né, ganhou um presente do Trump. Não sei se vocês viram. Uma mensagem. Na mensagem, o Trump chamou o Petro de narcoterrorista safado. Falou que vai colocar, né, tirar benefícios, né, tirar incentivos, né, que eram enviados para a Colômbia. E falou: olha, Petro, nós estamos numa guerra contra o narcotráfico. E eu tô te acusando de ser um líder do narcotráfico. Resumindo, o Trump falou em alto e bom tom que quer derrubar o Petro e outros amiguinhos do Maduro por aí, né? Falou em alto e bom tom que quer derrubar essa turma. Certo. Agora o Petro responde. Petro suspende tratado comercial com os Estados Unidos e disse: isso vai nos deixar livre. O Trump respondeu dizendo que vai colocar aranceles, ou seja, vai colocar tarifas de 50% igual ao Brasil na Colômbia. Isso não tem como dar certo. Então, o caminho está certinho para o Petro cair em 2026, se eu não me engano, ou 25 ainda vai ter, 26, vai ter novas eleições. É mais um que vai cair. Acabou de cair na Colômbia, na Bolívia. A Colômbia vai cair também. O presidente da Colômbia, Gustavo Petro, afirmou nesse domingo que o Tratado de Livre Comércio com os Estados Unidos está suspenso de fato, após Washington impor tarifa de 10% sobre produtos colombianos. Foi pouco, hein? Segundo ele, a decisão representa o fim das antigas preferências tarifárias, que mantinham com o país sob o controle dos Estados Unidos. O líder colombiano acrescentou que Trump não controla a Colômbia e prometeu dar uma resposta inteligente à nova escalada diplomática com Washington. O único controle real sobre uma democracia não é o exercício por estrangeiros que odeiam migrantes e latino-americanos, é exercido pelo próprio povo. Detalhe de discurso de soberania é o mesmo discurso que a esquerda sempre utiliza, tá? Vamos lá. Enquanto o Petro está em ataques e discursos contra o Donald Trump, o seu amiguinho Maduro também, e o outro amigo Lula também. Segundo essa matéria do Metrópolis Política aqui, o Lula enviou 3 recados para o Donald Trump, ou seja, 3 agressões desnecessárias que o Trump envia para o que o Lula envia para o Trump. E a grande questão que vocês precisam entender é o seguinte: o Lula está destruindo a economia. E o Lula viu que ser o inimigo do Donald Trump para essa turma radical aí é bom. O Lula só vai falar para a esquerda agora. Ele já sabe que o Centrão não está com ele. Só vai falar para a esquerda. E olha só, aqui os 3 recados. Desde o encontro entre Mauro Vieira, ministro de Relações Exteriores do Brasil, e Marco Rubio, secretário de Estado dos Estados Unidos, o presidente Lula já enviou pelo menos 3 recados ao presidente norte-americano durante discursos. No sábado, dia 18, Lula participava de um evento em São Bernardo do Campo quando afirmou que não vai aceitar que o presidente de outro país fale grosso com o Brasil. Que nunca mais um presidente de outro país ouça falar grosso com o Brasil, porque a gente não vai aceitar. Nessa segunda-feira, Lula criticou intervenções estrangeiras na América do Sul em meio à escalada de tensões entre Estados Unidos e a Venezuela. Somos um continente livre de armas, de destruição em massa, sem conflitos étnicos ou religiosos. Intervenções estrangeiras podem causar danos maiores do que o que se pretende evitar. Também nessa segunda... Intervenções estrangeiras podem causar danos maiores do que a ditadura sanguinária do Maduro, do que o que se pretende evitar. Sei. Segunda-feira, o petista citou diretamente Trump ao afirmar que o presidente dos Estados Unidos ofendeu o Brasil. Todo mundo sabe que quando o presidente Trump sobretaxou o Brasil e ofendeu o Brasil, a gente não abaixou a cabeça. Porque embora a gente não seja tão grande como eles, a gente tem caráter que muitas vezes eles não sabem que a gente tenha. A gente tem dignidade que muitas vezes eles não sabem que a gente tenha. A expectativa para o encontro entre Lula e Trump prossegue. A reunião pode acontecer durante a cúpula da ASEAN, na Malásia, que acontece nesse final de semana. Por enquanto, nem a Casa Branca e nem o Planalto confirmam oficialmente o encontro. Tô louco para ver esse encontro acontecer. Vai ser muito interessante acompanhar essa presepada.
Mas aqui dentro da América do Sul, o que está acontecendo? Está dividindo. A direita entendeu uma coisa. Quer derrubar a esquerda? O primeiro passo é combata as drogas. A partir do momento que você combater as drogas, aí, meu amigo, você já combateu 50% ou mais do financiamento da turminha de esquerda guerrilheira aí. Isso aí é fato, né? Isso é comprovado. Olha só, o Daniel Noboa, ontem, nós colocamos um vídeo para vocês do Equador mandando bala. O exército do Equador foi utilizado para zerar, ou seja, apagar, cancelar CPF de narcoterroristas dentro do Equador. E agora o Daniel Noboa manda um recado para o Donald Trump. Ele disse o seguinte: vamos unir forças pela liberdade da região. Ou seja, vamos combater as drogas. O presidente do Equador, Daniel Noboa, enviou uma mensagem direto ao Donald Trump. Defendamos juntos a liberdade e a prosperidade da região. Em meio de sua ofensiva contra o narcotráfico, na mineria, né? Ou seja, nos mineiros ilegais lá, né? O mandatário destacou o crescimento superior a 4%, inflação abaixo de 1% e a pobreza mais baixa desde 2018. É a atuação da direita. Então, não serão poupados esforços para enfraquecer o discurso da esquerda, ao que depender de Noboa, do presidente do Paraguai, né, do presidente da Argentina, do presidente do Equador. Ou seja, o jogo está ficando bem interessante. E agora, o presidente da Bolívia, que acabou de chegar para somar forças. E o Trump vem tendo vitórias. Matéria do Metrópolis. A Justiça autoriza Trump a enviar tropa da Guarda Nacional a Portland. Ou seja, mais uma intervenção federal por parte do Donald Trump. A administração do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, conseguiu reverter na Justiça, nesta segunda-feira, uma proibição ao envio de tropas federais a Portland, no estado de Oregon. A ordem de Trump para o envio de tropas havia sido barrada no último dia 4. A cidade de Portland é alvo de uma série de protestos contra o ICE, a Polícia Migratória dos Estados Unidos. Estavam atacando o ICE. Portland, né, estava sendo conivente com esses ataques. E aí o Donald Trump pediu ajuda, né, ou seja, melhor, enviou ajuda, né, mandou, né, a Força Nacional para Portland para resolver o problema, lá em Oregon, né. E aí a esquerdalha entrou na justiça e acabou ganhando uma liminar de um juiz lá, que o Trump acusou esse juiz de esquerdista. Depois, o que o Donald Trump fez foi recorrer. E aí saiu a decisão agora falando: Donald Trump, vai com o pé na porta, meu filho, mete bronca. A decisão dessa segunda-feira partiu do Tribunal do 9º Circuito, formada por juízes de apelação. O colegiado deliberou a respeito do envio da Guarda Nacional a Portland, após um recurso que partiu da gestão trumpista. O promotor de Oregon, Dan Rayfield, optou por não responsabilizar o presidente, ou seja, deu, né, vantagem ao presidente aí. Vamos lá, pessoal. E outro ponto aqui bem interessante também. Bora lá, pessoal. Essa matéria do Pavinato aqui também é interessante, tá? Um ministro bem polêmico, ou melhor, ex-ministro bem polêmico do Supremo Tribunal Federal é o ministro Luiz Roberto Barroso. Luiz Roberto Barroso é considerado uma figura bem polêmica. Isso é fato. O que aconteceu? Ele aposentou achando que o Donald Trump ia tirar as sanções da Lei Magnitsky. O que ele ouviu, mas foi muito pior do que um perder o mané, não a mola. Escuta aí o que o Pavinato falou nesse caso. Pode mais ser proprietário nos Estados Unidos. O imóvel de 22 milhões do Barroso vai a leilão. E hoje, vale lembrar, o Barroso, para quem não sabe, ele procurou o pessoal do Marco Rubio com relação ao visto dele. Ele tinha esperança de ter o visto dele e dos familiares reavivado com a sua aposentadoria. Sabe qual foi a resposta dos Estados Unidos? A revogação de visto pela Lei Magnitsky é eterna. Você nunca mais, sua mulher nunca mais, seus filhos nunca mais vão pisar nos Estados Unidos. Então o Barroso, ele descobriu a dura realidade. Nunca mais você pisa aqui. Perdeu o visto.
Vocês acham que eu ia falar outra coisa que eu sei? Perdeu o visto, né? Mano, né? Vamos lá. Além de teria levado 2 tiros no dia de sua morte, diz TV chilena. O que está acontecendo aqui, né? A TV, né? A TV estatal chilena tentou rebater o Boric. O Boric falou de um ex-militar que teria sido assassinado pelo regime do Maduro. E aí a TV chilena tentou rebater dizendo que não, que ele tirou a sua própria vida. Mas você já viu alguém tirar a sua própria vida com 2 tiros? Tem que ser rápido no gatilho, né? Papá? Para com isso. Paranoico, Maduro troca seguranças cubanos por agentes do Irã. Não é paranoia. É porque ele sabe que os seguranças que estão lá estão prontos, né, para trair o Maduro. O jogo está ficando bem interessante de assistir. Vamos lá, pessoal. Dá uma olhada nessa publicação aqui, matéria do R7, tá? Marco Betti disse o seguinte, ó: juíza vê risco de obstrução e fuga e mantém preso o contador do PCC, né? Primeira instância. E aí, alguém tá a fim de perder uma coca aí, né? Eu aposto, e a minha aposta é que sai no STJ ou no Supremo, né? A Justiça Federal manteve a prisão preventiva do contador Rodrigo de Paula Morgado por suspeita de lavar dinheiro do PCC. Ele foi preso na semana passada por operação Narcobet. Cara, essa operação aqui, ó, Narcobet, olha que loucura, né? Imagina, o que é o dinheiro sujo? É o dinheiro que vem das drogas. Passa um noiado, um traficante, o cara compra a droga, o dinheiro entra no bolso do traficante e de repente esse traficante está ali com, sei lá, 2, 3, 5 milhões de reais. E aí ele quer usar esses 5 milhões de reais. Mas se ele começar a comprar coisas com dinheiro que não foi declarado, facilmente vão chegar até ele. Olha como é que era o jogo. Eles criaram um mecanismo, um jogo do tigrinho, um bet, né, um jogo de aposta, onde, né, eles faziam um sistema onde ele jogava automaticamente, né, isso para justificar, né, a movimentação. E aí, né, essas pessoas começavam a jogar com apostas altas, 10 mil, 5 mil, e ele ia lá e, por exemplo, eu vou fazer uma aposta aqui de 10 mil. Ele apostava 10 mil e ganhava de volta, né, para não justificar que estava ganhando todo, ele apostava 10 mil e ganhava de volta 6, 7, 8 mil reais. Assim, o dinheiro entrou devido, né, a apostas. O cara apostou, um sujeito, o dinheiro volta. Aí pegava outro CPF, outro cara apostava e voltava. E nisso o dinheiro ia e entrava todo no caixa da empresa. E a empresa ia repagando. Olha que doideira. E é a segunda vez que o contador é preso. Ele já havia sido alvo da Operação Narco Vela, deflagrada em abril, que serviu de base para a nova ação da Polícia Federal. Na ocasião foi colocado em liberdade por um que? Habeas corpus concedido no plantão judicial. Quem aí não acha que vai ter mais um habeas corpus? O advogado Felipe Pires de Campos, que representa o contador, deu entrada em um novo pedido de liberdade, alegando que ele é réu primário e tem endereço fixo, filhos menores de idade. Vai pegar um habeas corpus, né? Vai pegar um habeas corpus, porque isso aqui é o Brasil. Vamos lá. Eu acho que essa palavra tem que ser retirada desse ato aqui. Craque Neto declara apoio a Lula. Já não foi jogada de craque, né? Craque Neto declara apoio a Lula em 2026. Vamos reeleger o Barba. Putz, grila, né? Que é isso? Será que os caras não conseguem perceber o caos que o Brasil está se tornando? Mas tá bom, né? O ex-jogador disse que novo mandato petista vai fazer o país melhorar a cada dia. Vai mesmo. Vai tirar muita gente que vocês odeiam, os milionários. Vai tirar gente que vocês detestam, os milionários. Vai ficar só a galera ali, né? Proletariado. E aí no final vai virar uma Venezuela da vida. Tá bom. Mas é coisa de teoria da conspiração que eu tô falando. O ex-jogador craque Neto, hoje apresentador de TV, declarou apoio ao presidente Luiz Inácio Lula da Silva para a reeleição em 2026. Nem pode, né? O ex-jogador declarou: nós temos que lutar muito contra esses caras todos,
jamais nos derrubarão. E o Dirceu completou: vamos reeleger o nosso Lula, viu? Pois é. Dá até desgosto, né? Dá até desgosto de ler umas matérias dessas. Vamos lá, agora eu vou te sacanear um pouquinho. O Lula disse que o Trump ofendeu o Brasil com um tarifaço e nós não vamos abaixar a cabeça. Todo mundo sabe o que nós herdamos. E todo mundo sabe que nós estamos preparando esse país para... Quer que eu diga o que eles herdaram? Eles herdaram o superávit, eles herdaram o povo menos endividado. Hoje eu apresentei os gráficos para vocês. É só você dar uma olhada lá. Endividamento do povo, poder 360. Durante a gestão Bolsonaro, de 62 milhões de pessoas com dívida, né, caiu para 61. Depois do governo Lula, pulou, sei lá, 79, se eu não me engano. É isso que ajudou. Tem uma política monetária mais séria. Todo mundo sabe. Todo mundo sabe que quando o presidente Trump sobretaxou o Brasil e ofendeu o Brasil, a gente não abaixou a cabeça. Porque embora a gente não seja tão grande como eles, a gente tem caráter que muitas vezes eles não sabem que a gente tenha. Eu não falei no último vídeo lá da Metrópolis, mas aqui, ele chamou o Trump de mau caráter. Continua, Lula, continua. Tem dignidade que muitas vezes eles não sabem que a gente tem. E é isso que faz um país virar nação. É isso que significa soberania nacional. Um país onde o povo não tem casa, onde o povo não tem educação, onde o povo não tem comida, esse país não é soberano. Aliás, nem de país pode ser chamado. Porque para a gente falar de um país de verdade, para falar em democracia, isso tem que estar espelhado no rosto das pessoas, na roupa que as pessoas se vestem, na comida que as pessoas comem, na qualidade de educação que eles têm, na qualidade de sapato que eles calçam. A educação no Brasil tem uma qualidade excepcional. É isso que dá o sentido de soberania de um país. Pois é, né? E a grande questão é a seguinte: será que é atacando o Trump que o Lula vai conseguir resolver os problemas do país? Esse, né, é o grande ponto que nós precisamos discutir. Vamos lá, pessoal. Pela primeira vez, o amigo do Lula, né, o Macron é o deputado Macron, ele fala em jogo, né, um ataque novo agora que tá surgindo, né, é o ataque hereditário. O que acontece? Os muçulmanos estão entrando na França, procriando, tornando-se a maioria para eliminar os franceses. Para que guerra? Às vezes uma guerra leva 10, 15, 20 anos, não. Pega um que deixa todo mundo entrar, todo mundo entra, faz um monte de filho lá dentro da França e depois começa a impor sua própria regra. Infiltrado. A França admite que há uma infiltração islâmica e prepara, né, uma sanção, né, dentro das suas instituições, ou seja, uma mudança. O governo francês investiga o financiamento de associações, mesquitas e estruturas sociais vinculadas ao islamismo político, presumindo que estão respaldadas por potências do Golfo e redes internacionais. Segundo informações oficiais, essas operações buscaram influenciar o tecido cultural e educativo do país. Uai! O que é isso? Não era discurso da extrema-direita? Não era a extrema-direita que falava que, né, eles estão infiltrando, estão tomando as redes? Não era a extrema-direita que falava isso? Parece, né, que o Macron agora acabou, né, de virar extrema-direita, né? É isso. Mas é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado do nosso editorial. É sempre um prazer e uma honra muito grande estar aqui falando um pouquinho com vocês, tendo mais um bate-papo, e a gente volta, né, às 4 horas da tarde com mais um editorial especialmente para vocês. Grande abraço e até lá.